Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Vou falar de um evento importante de ontem que nós tivemos, que foram as eleições do Canadá, né? Um país que já está na mão da esquerda há quase 10 anos. Você tinha muita expectativa da direita, de vitória da direita, mas o Canadá decidiu continuar no curso que estava, dando ao Partido Liberal, o PL do Canadá, é do Justin Trudeau, né? Deram a eles, o partido da esquerda, a maior bancada do parlamento, e conforme os votos terminam de chegar, talvez até mesmo uma maioria absoluta, que seria um desastre. Para entender melhor o que aconteceu no Canadá, eu trago aqui o editor-chefe do Paulo Figueiredo Show, o João Gabriel, que vocês já conhecem, participou conosco da transmissão ao vivo das eleições americanas de 2024. João, bem-vindo. Você que acompanhou aqui a apuração do Canadá, me explica, por favor, o que diabos aconteceu? Nós tínhamos, há 6 semanas atrás, um partido liberal do Justin Trudeau no chão, né, 20 pontos atrás nas pesquisas, e aos poucos foi subindo o apoio do Partido Liberal, subindo o apoio do Partido Liberal. O que aconteceu ontem? Bom, Paulo, boa tarde a todo mundo aí que acompanha o Paulo Figueiredo Show. E eu vou propor um tripé para a gente entender o que aconteceu lá no Canadá na noite de ontem. Primeiro dos pontos, eu acho que a gente até tem uma imagem separada aí, é um pouco da participação que o Trump teve na eleição canadense, por mais improvável que isso possa parecer. E nesse sentido, 2 fenômenos, e aí está a imagem do Trump, o tweet dele lá no Truth Social, que são 2 pontos muito interessantes. O primeiro dos pontos é o Trump tem tratado o Canadá, desde o início da gestão, no dia 20 de janeiro, como mais um Estado americano, a ser incorporado à União, que são os Estados Unidos. Inclusive, se referia ao ex-primeiro-ministro Justin Trudeau como governador Trudeau, como de fato fosse o Estado 51 dos Estados Unidos. E isso gerou um sentimento de nacionalismo, de patriotismo, de revolta, anti-americanismo mesmo, que foi ainda mais explicitado em decorrência das tarifas que foram impostas sobre o Canadá. O Canadá, sobretudo no setor de automóveis, muito impactado por essas tarifas. Isso gerou na população canadense um sentimento não tanto anti-americano, talvez, mas certamente anti-Trump, que foi muito forte e provavelmente também decisivo nessa eleição. Porque, como a gente vai ver, esse foi o primeiro pé do tripé, mas os outros 2 pés simplesmente deixaram de existir. A base de sustentação do Partido Conservador do Canadá deixou de existir. O primeiro ponto o Partido Conservador, sob a liderança do Pierre Poilievre, que assumiu depois da última derrota sofrida, né, nas eleições há cerca de 3 anos, ele colocou como mote da campanha dele e do próprio Partido Conservador 2 grandes inimigos. Primeiro, o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, e segundo, a taxação, o imposto sobre emissão de gás carbônico. O primeiro ponto sendo o Trudeau, foi resolvido de maneira positiva ou negativa, quando ele mesmo deixou o cargo de primeiro-ministro, disse que não mais lideraria o Partido Liberal. Então, uma campanha que era focada em um referendo nacional sobre a administração do Justin Trudeau ser boa ou não, perdeu o seu ponto de sustentação, porque o Trudeau já não era mais primeiro-ministro do Canadá, e então essa retórica foi muito enfraquecida. O Partido Conservador não pôde mais explorar o que era o Justin Trudeau. Um mote, por exemplo, do Partido Conservador foi Justinflation, fazendo uma junção, né, do nome do Justin Trudeau com inflation, inflação em inglês, colocando diretamente sobre ele a culpa da inflação, da alta dos preços, gasolina, energia, etc., o que é verdade, mas se você foca a sua campanha eleitoral inteiramente em um indivíduo e esse indivíduo não faz mais parte da eleição, você toma uma baita bola nas costas, né, um erro de estratégia fenomenal do Partido Conservador. E o segundo ponto é a taxação sobre carbono, também muitíssimo associada ao Justin Trudeau, que tem a ver com o novo nome que assumiu o Partido Liberal desde a sua renúncia. O Mike Carney, que foi a pessoa que substituiu o Trudeau, e aqui entra um ponto interessantíssimo, acho que o pessoal que está nos assistindo não sabe disso, mas o Mike Carney, que foi o substituto, ele foi presidente do Banco Central do Canadá, presidente do Banco Central do Reino Unido, aliás, o primeiro não britânico a presidir o Banco Central do Reino Unido, ele não era nem sequer um membro do parlamento quando ele foi
escolhido pelo Partido Liberal para liderar o partido. Ou seja, o primeiro-ministro do Canadá, desde a saída do Justin Trudeau, e líder do Partido Liberal do Canadá, não era nem sequer político, não fazia parte do parlamento. Ou seja, um grupo de elite escolheu o candidato na marra, né? Lembra um pouco o caso da Kamala Harris, que acabou nunca efetivamente ganhando a própria nomeação e foi escolhida por uma elite partidária para assumir a posição, algo que não é comum nas democracias, né? Não, certamente não. E, repito, foi presidente de 2 bancos centrais de países muito importantes, então é uma pessoa que de fato vem da elite. Mas o Mike Carney... Figurinha carimbada no Fórum Econômico Mundial. Sim. É, E tem um ponto... um incorporado da elite globalista em pessoa, né? E mais do que isso, eu conversava com algumas pessoas que participaram das eleições no Canadá ontem, e elas me disseram que o Mike Carney era uma folha em branco para o Partido Liberal. O cara nunca tinha participado de política partidária, não tinha o que você falar contra o Mike Carney. Ele fez trabalhos técnicos, burocráticos, nos bancos centrais dos quais participou e presidiu, mas não havia nada político para se falar contra o Mike Carney, enquanto líder da oposição, o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, ele já era político há mais de 20 anos, 21 anos, se eu não me engano. Então, sobre ele havia muito o que se falar. Mas a grande sacada do Mike Carney foi, em um dos primeiros atos como primeiro-ministro do Canadá, foi cortar essa taxação sobre o carbono, ou seja, o imposto sobre o carbono, que era a outra parte mais importante da campanha do Partido Conservador, foi resolvido pelo primeiro-ministro do Partido Liberal. E aí, quando você junta tudo isso numa só equação, a pressão imposta decorrente do posicionamento do Trump, patriotismo que isso gerou, a revolta nacional e popular que isso gerou contra o nacional populismo americano e o conservadorismo americano de maneira geral, ao fato do Justin Trudeau ter deixado o seu posto quase 10 anos à frente do Partido Liberal e ainda tira da equação de importância eleitoral a questão da taxação sobre o carbono, que era muito cara, $65 em 2024 para cada tonelada de carbono produzido. Quando você tira tudo isso, você tirou também a base do Partido Conservador. E aí você entra em outro ponto, a eleição virou um referendo sobre o que era o Partido Conservador, que é muito entendido na cultura popular do Canadá hoje em dia, digamos assim, como um partido que tem se assemelhado mais ao Partido Republicano do que ao Partido Democrata. Ainda que isso seja factualmente mentiroso, porque o Partido Conservador Canadense está à esquerda da maioria dos partidos de esquerda do Brasil, e à esquerda de muitos democratas, principalmente os Blue Dogs, que chamam, né, os democratas mais conservadores, são a favor de aborto, ideologia de gênero. Na Colômbia Britânica, o pai foi preso por não chamar a filha de filho, e por aí vai. Então, o Partido Conservador do Canadá já está muito à esquerda desses outros países, dos outros partidos do Brasil ou dos Estados Unidos. E virou um referendo sobre o que é o Partido Conservador contra uma pessoa, um outsider, que propunha uma nova política, que era o Mike Carney. E, eventualmente, o Partido Liberal saiu vitorioso dessa eleição, sendo que o líder conservador não foi nem sequer reeleito para a sua posição. O líder do Partido Conservador, o Pierre Poilievre, não é mais nem sequer membro do parlamento canadense. Então, a escolha do Canadá foi muito clara. Eles querem continuar com as políticas que deram errado do Partido Liberal, o que gerou inflação, falta de crescimento econômico, maior bolha imobiliária que a gente tem provavelmente nas Américas hoje no Canadá. Então, tomaram uma decisão muito clara e ficaram aí mais à esquerda do que seria caso o Partido Conservador tivesse sido vitorioso e tido sua maioria no parlamento. Em um país com uma enorme repressão à liberdade de expressão, né? O Canadá é efetivamente o irmão distópico dos Estados Unidos, né? É um país do que aconteceria se os Estados Unidos se tornassem uma grande Califórnia, um grande Vermont, como o pessoal gosta de dizer, porque está ali mais perto, né? Então, no final das contas, o problema do Canadá é que o canadense é uma bosta, né? O canadense se tornou uma bosta. Anos e anos de ideologia do que eles chamam de liberais, mas ideologias de esquerda que dominaram a sociedade e tornaram muito difícil uma reação. E eu acho que esse talvez seja um país onde o cristianismo em declínio, né? Então eu acho que esse talvez tenha sido o maior recado. Agora, o Trump fez merda, né, o João? A verdade é que o Trump fez merda. No início ele começou com uma política que funcionou muito bem, de antagonismo ao Canadá, enfraqueceu o Justin Trudeau e foi pela ação política do Trump
que o Justin Trudeau teve um empurrão final para renunciar, mas em vez dele tirar o pé, ele continuou dobrando a aposta o tempo inteiro com essa história, né? Esse tweet que você colocou aqui ontem, pode colocar para a gente, por favor, de novo, Bruno? Não é um tweet, né? A gente está chamando de tweet, mas foi um post na Truth Social, a rede que o Alexandre não consegue banir, dizendo o seguinte: boa sorte ao povo do Canadá, elejam um homem que tenha força e a sabedoria para cortar seus impostos à metade, aumentar o seu poder militar de graça para o mais alto no mundo. Tenha o seu carro, aço, alumínio, madeira, energia e outros negócios quadruplicando de tamanho com zero tarifa ou impostos. Aí ele está falando, mas de quem que ele está falando? Do Poilievre? Não, ele está falando assim, se o Canadá se tornar o querido 51º estado dos Estados Unidos da América, não existe mais linha artificial separando a gente. Imagina quão lindo seria acesso livre, nada de bandeira de fronteira, só positivos e não negativos. É o destino, é assim que deve ser. A América não pode mais continuar subsidiando o Canadá. Ou seja, na véspera da eleição do Canadá, ele volta com esse negócio que começou como uma brincadeira e que todo mundo leva como uma brincadeira, e era de fato uma brincadeira, de tratar o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos. Então, o que a eleição acabou se tornando? Ela acabou se tornando sobre, uma vez, como você falou muito bem, os dois grandes motes eleitorais que duraram anos do Partido Conservador, que foram a inflação e a questão da política de carbono, foram por água abaixo. O que se tornou a eleição? Sobre quem tem mais chance de combater a figura do Donald Trump, que vem aplicando tarifas gigantescas sobre o Canadá. Então, a eleição deixou de ser quem nós vamos eleger para nos livrar desta situação de merda que a gente está, econômica e etc, para quem, e se livrando do Trudeau, que já estava há tempo demais, acho que 8 anos, para quem será que pode ter a melhor chance de combater o Donald Trump e defender os nossos interesses canadenses. E para isso elegeram um cara que tem pelo menos o histórico como presidente de Banco Central e um técnico e uma figura com capacidade técnica, e acabaram elegendo esta bosta. E o Canadá vai continuar sendo a bosta que é. Mas isso não exime, e tem sido... E isso não exime, e tem sido visto aqui nos Estados Unidos como uma cagada de política internacional do Donald Trump. Eu não estou na lista das pessoas que acham que a questão das tarifas, de um modo geral, foram uma cagada do Donald Trump, não. Eu acho que as tarifas têm gerado um benefício para os Estados Unidos muito grande, fazem parte do processo de um objetivo de reindustrialização americana. Mas no Canadá, efetivamente, eu acho que o Trump pisou na bola, e esse é o problema, né? Ninguém está livre de fazer cagada, nem mesmo uma figura tão inteligente quanto o próprio Donald Trump. Tomara que sirva de aprendizado. Mais alguma coisa para acrescentar, João? Não, só que esse fenômeno do Trump foi de fato tão forte que mesmo os partidos que orbitam o Partido Liberal, que é o Bloc Québécois de Quebec, e o NDP, o Novo Partido Democrático, perderam muitos assentos, ou seja, as pessoas que votariam em outros partidos, e isso eventualmente a partir do sistema distrital puro, provavelmente possibilitaria que o Partido Conservador obtivesse mais membros no parlamento. Ao contrário disso, por conta desse sentimento que foi gerado anti-Trump, as pessoas decidiram não votar em outros partidos e votarem sim em candidatos liberais, ou seja, tiveram muito mais votos do que deveriam ter tido inicialmente. É verdade, é verdade. No final das contas, eles já saiu, não sei se já saiu o resultado final, se o Partido Liberal conseguiu a maioria absoluta. Conseguiu? Ainda não, tem urna sendo apurada e eleição sem ser chamada, mas eles estão com 169. Para ter maioria são 172. Ou seja, mais 3 deputados e eles vão conseguir uma maioria que eles não tiveram nem sequer na última eleição. Fica praticamente impossível de haver uma moção de desconfiança e novas eleições assim. Realmente um desastre completo.